doses e vacina contra a Covid-19. Secretário de Saúde, Fernando Máximo. O governador em exercício, José Jovan. E representando a AGEVISA, o senhor Ivo Barbosa, coordenador de imunização. E o Edilson, também da AGEVISA. Secretário de Saúde, com a palavra. Boa tarde a todos. Acabamos de sair de uma reunião com o Ministério da Saúde, uma videoconferência, onde foi tratado exclusivamente sobre vacinas. E nós temos algumas notícias boas, na verdade notícias excelentes, que nós estaremos recebendo aqui no estado de Rondônia ainda no mês de janeiro, 68 mil doses da vacina contra coronavírus. Serão 17 mil doses aproximadas da AstraZeneca Oxford e aproximadamente 51 mil doses da Sinovac. Isso é uma compra do Ministério da Saúde de 2 milhões de doses da AstraZeneca e 6 milhões da Sinovac. E há a possibilidade ainda de uma compra de mais 2,7 milhões para o começo de fevereiro, das quais nós receberemos aproximadamente 23 mil doses. Então, tanto a AstraZeneca quanto o Sinovac fizeram o registro, deram entrada no registro emergencial hoje na Anvisa. Dá licença. Desculpa. Deram entrada no registro emergencial hoje na Anvisa. Isso demora 10 dias para que a Anvisa libere esse registro. Ou seja, no dia 18 de janeiro já estará possivelmente liberado pela Anvisa. E o que nós pedimos para o Ministério da Saúde? Que ele comece a disponibilizar o quanto antes possível, assim que tiver com as doses da vacina, comece a disponibilizar para os estados e nós nos comprometemos a manter essas vacinas guardadas, armazenadas, até que a Anvisa libere, dê a chancela. Então, isso que nós pedimos, estamos esperando um retorno até amanhã, o Ministério vai estudar essa possibilidade e amanhã já nos passa um retorno de enviar já para a gente, que a gente deixe guardada até o dia 18, que deve sair o registro da Anvisa. No total, o Ministério da Saúde vai comprar aproximadamente 340 milhões de doses esse ano, sendo 100 milhões de doses da AstraZeneca até o mês de julho, mais 110 milhões de agosto a dezembro desse ano ainda, da AstraZeneca Oxford, será produzida na Fiocruz, e 100 milhões durante o ano todo da Sinovac, que será produzida no Butantan, em São Paulo. Além disso, 42 milhões e meio de doses serão adquiridas através do COVAX Facility, né, que é esse instrumento de acesso global à vacina contra a Covid-19, né, que é da Aliança Gavi. Então, mais 42 milhões e meio de doses, totalizando aproximadamente 340 milhões até o fim do ano. Portanto, a nossa previsão é que ainda em janeiro recebamos doses da vacina em Rondônia, essas 68 mil doses, e assim que recebermos, através da equipe da AGEVISA, representada aqui pelo Ivo e pelo Edilson, nós distribuiremos essas vacinas para todos os municípios do estado de Rondônia e os municípios começarão o mais precoce possível a cobertura vacinal da nossa população. Notícia boa é que a vacina chega ainda em janeiro no estado de Rondônia, ainda é uma quantidade pequena, os laboratórios não vão conseguir produzir tudo de uma vez como nós queríamos, mas já tem essa quantidade de doses que daremos prioridades para os grupos prioritários. Profissionais de saúde, nós temos hoje 40 mil, aproximadamente 40 mil, são 40.737 profissionais de saúde no estado de Rondônia. Além dos profissionais de saúde, as pessoas acima de 75 anos, que são 36 mil pessoas aproximadamente no estado, e aqueles acima de 60 anos, mas que estão institucionalizados, ou em clínicas psiquiátricas ou em asilos. Então, fecha num total aí de mais de 97 mil pessoas, aproximadamente 98 mil pessoas, inicialmente seriam as pessoas susceptíveis à primeira dose da vacina. Temos 68 mil doses iniciais e provavelmente 23 para o começo de fevereiro. Obviamente
só vai ser vacinado quem quer vacinar. Tem muitas pessoas se manifestando contrário à vacina e, obviamente, será respeitado isso. Ninguém vai obrigar ninguém a vacinar-se. O governo do estado de Rondônia tem, nesse exato momento, diferente de outros estados que estão com problemas, nós temos 1.200.000 seringas para vacinar os nossos rondonienses, adquiridas pelo governo do estado de Rondônia. Então, chegou uma remessa de 600.000 em outubro e no fim de dezembro chegou a outra remessa de mais 600.000. Já temos 1.200.000 seringas para vacinar nosso povo. É óbvio que a gente usa 2 seringas para cada paciente, porque são 2 doses. Né? A vacina da AstraZeneca, faz-se uma dose inicial da vacina e depois de 28 dias faz a segunda dose. A vacina da Sinovac faz a primeira dose, o paciente toma a primeira dose, depois de 14 dias a segunda dose. Então, o que nós temos de seringas armazenadas no estado de Rondônia, e o governador Marcos Rocha pediu lá atrás para que a gente comprasse, já prevendo a vacinação no futuro próximo, então nós compramos, nos antecipamos. Vários estados não têm estoque de seringa, muitos estados não têm estoques, mas o estado de Rondônia tem. Já conseguimos vacinar com esses 1.200.000 seringas 600.000 rondonienses. E tem um processo licitatório que está em fase de conclusão, o Ivo vai falar sobre isso, que para mais 1 milhão de seringas. Ou seja, graças a Deus, Rondônia tem um dos melhores estoques de seringas do Brasil nesse momento para vacinar os nossos rondonienses. Isso é antecipação. Isso foi muito bom, porque conseguimos nos antecipar e não vamos passar vergonha e não vamos ter dificuldade de vacinar o nosso povo. Atingimos a marca de 100.000 casos confirmados de Covid-19 no estado de Rondônia. Graças a Deus, desses 100.000, 100.343 casos no total, 100.343 casos confirmados no total, nós já temos 84.624 pacientes curados da Covid-19 no estado de Rondônia. Lamentavelmente, temos 1.899 óbitos. Infelizmente, 1.899 óbitos. Tivemos 9 nas últimas 24 horas e 648 casos novos. É lamentável, cada morte é lamentável, a gente se entristece muito com isso, a gente se compadece disso, mas apesar de termos um número alto de mortes, se fosse uma seria péssimo, nós temos 1,8% de letalidade, nós baixamos um pouquinho, entramos na casa do 1,8% de letalidade em Rondônia, e é uma das menores taxas de letalidade quanto ao coronavírus do Brasil. Realizamos um outro dado importante, nós estamos também na cabeceira dos estados que mais realizaram exames de Covid, já foram feitos 306.513 exames na nossa população do estado de Rondônia. Isso dá aproximadamente 17% da nossa população já fez o exame para Covid. Quanto à taxa de ocupação de leitos, nós temos nesse exato momento no Semetron 100% das vagas de UTI ocupadas. No nosso hospital de campanha, que é referência nacional, tem sido falado isso, referência, porque é um hospital de alvenaria, é de campanha, mas é de alvenaria, não é de papelão e lona, e é referência pelo número de pessoas curadas, percentual altíssimo de pessoas curadas, índice baixo de complicações, índice baixo de traqueostomia, que deixa sequelas, que pode deixar sequelas, mortalidade bastante baixa. Então, é referência nacional, nosso hospital de campanha está com 85% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Na AME, também 85%. A AME tem 35 leitos de UTI específicos para Covid e 85% deles estão ocupados. O hospital de base, 100% dos leitos ocupados. O hospital terceirizado, que é o SAMAR, que é um hospital particular, que o governo tem um contrato para atender as pessoas pelo SUS, 92% de taxa de ocupação. No Hospital Regional de Cacoal, 96% dos leitos estão ocupados. No Euro, em Cacoal, 100% dos leitos ocupados. No Hospital Cândido Rondon, que é outro hospital particular em Ji-Paraná, que o governo do estado contratou para atender gratuitamente os rondonienses, 83% de leitos de UTI ocupados. E o Hospital de São Francisco do Guaporé, o Hospital Regional de São Francisco, que nós temos leito de UTI, não tem nenhum paciente, graças a Deus, internado lá nesse momento.
No total, nós temos 340 pacientes internados quanto a Covid-19 no estado de Rondônia nesse momento. Até aqui alguma pergunta? Uma pergunta. Eu não sei se está sendo para falar ainda, mas já foi definida a quantidade de vacinas que vai ser disponibilizada para cada município do estado? A distribuição de vacinas para cada município é per capita, assim como a distribuição para Rondônia é per capita, é proporcional. O Ministério da Saúde deixou muito claro isso. Hoje, o secretário nacional de Vigilância, que é o responsável pela vacinação, pela distribuição de vacinas, ele disse o seguinte: se nós tivéssemos 27 doses de vacina apenas, seria uma dose para cada estado proporcionalmente. Então, proporcionalmente, a gente vai dividir essas doses de acordo com o número de habitantes. Então, a depender do número de habitantes de cada município, é o percentual que esses municípios devem receber quanto às doses da vacina. Secretário, em um vídeo, o prefeito de Cacoal, o Fura, ele disse que está tendo uma tratativa para abrir um hospital de campanha lá. Isso é verdade? Como é que está essa situação? E sobre o envio e contratação de médicos lá para Cacoal, sabe que a situação está bem complicada. Como é que está isso? O prefeito de Cacoal fez um contato telefônico comigo, pedindo um espaço que é do governo do estado, uma parceria para a gente montar, para ele, a prefeitura montar um hospital de campanha. Eu, a priori, entendi que é válido, que é importante isso, eu preciso que ele formalize e em tempo muito rápido, célere, em tempo recorde, nós vamos passar para a assessoria jurídica analisar a viabilidade disso e se houver, não houver nenhum empecilho, obviamente nós liberaremos. Eu preciso que ele sinalize isso para mim oficialmente, para que a gente possa, estou esperando, acho que não recebemos ainda. Não recebemos ainda, estamos aguardando, mas já teve esse contato telefônico, isso está encaminhando e, obviamente, o que for bom para a nossa população, que for para atender o nosso povo, nós vamos ajudar e dar toda a força necessária para o município de Cacoal. A outra pergunta, desculpa, contratação de médicos. Esse é um problema sério, nós estamos com muita dificuldade de contratar médicos, muita, mas muita mesmo. E não é só Rondônia, o país inteiro está com dificuldade. Nós já abrimos 49 editais, talvez tenha até passado dos 49 já, de chamamento para médicos e tem dificuldade, muita dificuldade de contratação de médicos para atender. Muita dificuldade de reabrir o CERO, vocês se lembram disso, os equipamentos todos montados e a gente com dificuldade de contratação de profissionais médicos. E hoje, só confirmados, nós temos 715 profissionais afastados do governo do estado de Rondônia. Então, assim, muita gente afastada com Covid, muita gente afastada suspeita de Covid e dificuldade realmente de contratar profissionais médicos. O problema não é só Cacoal. Hoje nós tivemos uma reunião com alguns secretários, uma videoconferência com alguns secretários municipais de saúde, todos têm o mesmo problema, dificuldade de contratação de médico. Nas reuniões que a gente tem com secretários estaduais de saúde, todos relatam a mesma coisa, dificuldade de contratação de médico. Nós estamos com muitos casos, muita gente internada, como estivemos lá no ápice, na primeira onda. Então, temos muita dificuldade. Inclusive, quem aí por acaso conhecer algum profissional médico que queira trabalhar ou que já tenha um vínculo na prefeitura, mas quer ter também um no estado, quem já tem um vínculo no estado pode ter dois. Nós conseguimos um tag com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que para Covid, quem já tem 2 vínculos públicos e quiser dar plantão extra também pode. Isso antes não era, tinha um entendimento de que não era possível, mas agora já pode. Então, se você conhece algum médico, se ele puder dar um plantão extra, se ele puder ajudar, se nós tivermos 100 médicos, que cada um dê um plantão extra por semana, eu já tenho 100 plantões nas UTIs, nos hospitais, e isso vai salvar muita gente, isso vai curar muitas pessoas da Covid-19. Secretário, qual é a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia passa aos cidadãos aqui do Estado sobre a vacinação da Covid-19? Em que aspecto que você está? Qual é a recomendação? É positiva? É para vacinar? Não é? Qual é a recomendação que a Secretaria de Estado passa para os cidadãos em relação à vacina? A recomendação que a Secretaria de Estado da Saúde passa para o cidadão rondoniense é a mesma recomendação que vem do Ministério da Saúde. A vacina está sendo protocolada para registro na Anvisa. A Anvisa é um órgão sério e essa vacina, as vacinas que vierem para cá serão vacinas autorizadas, homologadas, liberadas, vacinas comprovadas. O governo federal vai liberar para a população brasileira as vacinas que tiverem qualidade, eficácia e segurança para o nosso povo. E chegando as vacinas aqui, nós vamos cumprir todo o rito, distribuir para os municípios, e esses municípios devem executar a vacinação
em cada um de nós rondonenses. Essa é a orientação do Ministério da Saúde e nós compactuamos dessa ideia, é a mesma orientação da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia. Secretário, como o senhor falou, o Estado acabou de chegar aos 100 mil, passou dos 100 mil casos de Covid. Em relação aos testes, como é que o Estado hoje está com eles? Quantos ainda tem disponíveis? Há perspectiva de adquirir mais? Como é que está? Nosso estoque de testes para fazer o RT-PCR, que é o exame que é feito no LACEN, é grande. A gente não está com problema com isso agora. Tivemos problema no começo do ano passado, no começo da pandemia, desculpa, mas agora nós estamos normalizados e quanto mais testes chegar, quanto os municípios mandarem para a gente, porque quem coleta o material é o município, são as prefeituras que coletam. A prefeitura que faz o suave nas pessoas, passa o cotonete lá no nariz e manda para o Estado. Quem realiza o exame é o LACEN. Nós não estamos com dificuldade, nós temos exames para fazer à vontade nesse exato momento. A testagem em massa é uma possível probabilidade para o futuro, logo imediato, secretário? Alguns municípios estão realizando agora, começando a realizar a testagem ampla da população, inclusive com drive-thru. A Prefeitura de Ji-Paraná já anunciou que vai fazer. Alguns outros municípios também estão comprando os testes rápidos para fazerem nos seus munícipes. E isso é importante testar-se a população. Quanto mais gente testa, mais diagnostica, mais isola as pessoas, evita contágio e começa o tratamento o mais precoce possível. Já ficou bem clara a posição do Estado acerca da não obrigatoriedade da vacina, mas como é que o governo vai lidar com essa parte da resistência da parte da sociedade em relação às vacinas, para que de fato essa cobertura tenha isso lá na frente? Sua pergunta é extremamente importante. Como é que é teu nome? Pedro. De onde, Pedro? TV Alamanda. A vacina, criou-se o mito da vacina, que pelo risco que tem, que toda vacina pode ter efeito colateral, é verdade, a vacina da gripe, da febre amarela, todas elas podem ter alguns efeitos colaterais, alguns mais leves, outros mais graves. Essa vacina vai começar a ser aplicada. Uma parte da população quer ser vacinada e vai ser vacinada. A gente acredita que quando começar a vacinar a população e o cidadão observar que vários vizinhos dele, amigos, foram vacinados e não tiveram complicações, porque a grande maioria não tem complicação em qualquer vacina, é um percentual pequeno que pode ter, essas próprias pessoas vão acabar sendo convencidas de que a vacina é eficaz e é segura. A gente acredita nisso como a gente acredita em qualquer campanha de vacinação que exista. Na vacina da gripe, talvez vocês devem ter ouvido lá no passado que muita gente não queria se vacinar com medo de morrer, que a vacina era para exterminar os idosos. Eu escutei muito isso, alguns anos atrás. E depois as pessoas foram vendo que a vacina era segura e acabaram sendo vacinadas e querendo se vacinar. Então a gente acredita que a vacina comprovando eficácia, segurança e qualidade, muita gente que hoje não quer ser vacinado, pode ser que no futuro queira vacinar-se. Seria a propaganda, é a alma do negócio. O Estado já mostrou que já tem um plano para receber vacina, para imunizar a população também. Aliado a isso, o aumento do número de novos casos, 9 óbitos, como você já disse, só nas últimas 24 horas. Tem alguma mudança? Pode haver alguma mudança até o fim do dia, até na próxima semana, no decreto para mudança de fase, para tentar diminuir esses novos casos aqui em Rondônia? Alguns municípios já sinalizaram que estão restringindo, estão fazendo os decretos restritivos. A Ariquemes sinalizou, alguns outros municípios também já nos falaram que vão fazer alguns decretos mais restritivos. Vilhena, hoje o secretário comentou algo numa reunião que nós tivemos de manhã por videoconferência. Vários municípios, porque estão entendendo da necessidade de que isso aconteça, necessidade de, pelo número de leitos escassos, pela quantidade de casos novos, quantidade de pessoas internadas, o sistema não aguenta. Por mais que nós tenhamos sido o estado do Brasil que mais criou leitos de UTI, da região norte, o estado que mais criou leitos de UTI, e um dos que mais criou do Brasil, mesmo assim esse número de leitos é finito. Nós reabrimos a nossa última unidade, com dificuldade por falta de profissionais. Esse número de leitos é finito. Os municípios que montaram leito, os municípios que trabalharam, se dedicaram, as prefeituras que se dedicaram e montaram leitos, como por exemplo Vilhena. Vilhena montou leitos de UTI. Ji-Paraná montou leitos de UTI. Jaru montou leitos de UTI e Ariquemes. 4 municípios do interior de Rondônia, 4 municípios do estado de Rondônia que criaram leitos de UTI. Os leitos deles também são finitos. Tem os leitos lá. Então os próprios municípios entenderam que há necessidade de fechar um pouquinho algumas coisas, segurar um pouco, porque a população, infelizmente, parte da população acaba não respeitando as regras, acaba não se conscientizando. Nós vimos o caso agora há poucos dias, por exemplo, de uma pessoa que estava se manifestando nas redes sociais contra o Estado, criticando o Estado, porque um parente estava internado na UTI entubado, e nós fomos observar, essa mesma pessoa fez uma festa para o parente, para o pai, que era idoso, alguns dias antes,
E nessa festa tinha várias pessoas sem máscara, talvez umas 30 pessoas, adultos, idosos, crianças sem máscara. Enquanto aquele idoso estava isolado, mas foram lá e fizeram uma festa de aniversário, acabou pegando Covid, sendo entubado, e depois estava criticando nas redes sociais. Então a gente tem que se conscientizar, a população também tem que se conscientizar. Nós estamos trabalhando dia e noite, é uma equipe imensa de pessoas trabalhando dia e noite. É o governador Marcos Rocha liberando todos os recursos que a gente precisa. Tudo que a gente bate a porta, governador, e agora o governador em exercício, seu Zé Jodan, toda hora que a gente bate a porta, precisamos disso. Bora, resolve. Junta secretários, Casa Civil, vamos, aperta daqui, aperta dali, outras secretarias economizando para colocar na saúde. Então, recurso não tem faltado. O governo federal, o governador fala com o presidente Bolsonaro, sempre também vindo recursos. Entretanto, os recursos são finitos e acaba esbarrando em algumas coisas, como, por exemplo, contratação de profissionais. Apesar de ter o dinheiro para contratar, não consegue. Apesar de ter o dinheiro, não está conseguindo comprar medicamentos, relaxantes musculares e bloqueadores musculares. A gente não está conseguindo, sedativos, a gente não está conseguindo comprar. Então, não é só Rondônia, é o país inteiro. Esses medicamentos estão raros e caros no mundo todo. Então, nós chegamos à conclusão que todo esse trabalho nosso, do governo federal, do governo estadual, dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e das secretarias municipais, pode ser em vão se nós, como cidadão, não fizermos a nossa parte. O decreto existe e ele será modificado. Respondendo a sua pergunta, haverá um pouco mais de enrijecimento, né, na questão da portaria quanto às fases. É necessário porque atingiu um percentual maior de taxa de ocupação de leitos de UTI, o número de casos novos está aumentando muito, o número de óbitos, então vai haver necessidade de fazer isso. Mas o mais importante é a conscientização. Não adianta decreto, mesmo que não tivesse decreto, mas se nós estando aqui, eu, o governador, a Agevisa, a imprensa toda falando para a população, não saia sem máscaras, não faça aglomerações. Se todo mundo fosse consciente, 100% da população, não precisaria nem ter decreto. Como, infelizmente, uma parte não é consciente, tem que ter o decreto e acaba tendo que ter polícia para fiscalizar e etc. Mas o mais importante é a conscientização. Se todos tivermos a consciência de que numa festinha despretensiosa de aniversário, eu posso levar Covid para o meu pai, que vai ficar na UTI grave, entubado, com risco de morrer depois, todo mundo tiver essa consciência e evitar as aglomerações e usar máscara o tempo todo, obviamente nós teremos menos casos novos, menos pessoas internadas e menos óbitos. Secretário, é claro que vai ser comprado as vacinas e aí vai esperar a regulamentação da Anvisa, né? Existe, eu acho que eu compreendo que existe uma ansiedade da população. Poderia passar uma data aproximada do primeiro dia que vai ser a vacinação aqui no estado? É impossível passar a data sem saber que dia que a vacina vai chegar aqui. O dia que a vacina chegar em Porto Velho, aí eu consigo te passar o dia que vai ser vacinado em cada município. Mas antes disso, são suposições. A gente espera e acredita que a vacina chegue esse mês. Essa é a previsão que nos foi dada hoje. Chegue esse mês ainda em Rondônia. E chegando, meu irmão, você pode ter certeza, vai ter um batalhão de gente para transportar essa vacina para os municípios do interior e começar a vacinar o mais precoce possível. Mais alguma pergunta? Governador? Senhor governador José Jodan. O senhor Ivo Barbosa, coordenador de imunização, vai dar uma palavra. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ivo, estou à frente da Coordenação Estadual de Imunizações. Como o secretário bem disse, nós estamos na expectativa do recebimento da vacina. Tivemos e estamos tendo, né, um ano desafiador e nós estamos agora tendo respostas positivas com relação à proximidade da disponibilização da vacina no Sistema Único de Saúde e informar a vocês que nós estamos estruturados, apenas aguardando a vacina. Nós estamos com os nossos pontos de distribuição, Vilhena, Cacoal, Rolim de Mouras, de Paraná, Ariquemes e Porto Velho, que no caso é a Coordenação Estadual de Imunizações. Cada ponto desse tem um caminhão refrigerado, um caminhão baú refrigerado que mantém a temperatura da vacina entre 2 e 8 graus. Então estamos apenas no aguardo da liberação da Anvisa. E nós temos duas vacinas, né, que estão sendo avaliadas pela Anvisa, que no caso é a da AstraZeneca e a Coronavac. Então a primeira que for liberada, o Ministério da Saúde vai começar a liberar, vai começar a distribuir para os estados e nós vamos estar apenas na expectativa de receber essa vacina e já
abastecer os municípios para que os municípios possam começar a vacinação da população, dos grupos prioritários. Igor, primeiro são, boa tarde, primeiro são Boa os tarde. municípios maiores e eles vão repassar para os menores, né? Porque os menores têm condições de abastecer, de armazenar, no caso, as vacinas? Não, eles vão ser abastecidos simultaneamente, todos ao mesmo tempo. Todos os municípios de Rondônia. Isso. O caminhão do estado, ele desce, abastecendo os seus pontos de distribuição, Ariquemes de Paraná, Rolim, Cacoal e Vilhena. Aí, cada ponto desse tem um caminhão refrigerado que sai distribuindo para os seus municípios de abrangência. Então, todos vão receber a vacina. Não no mesmo dia, mas vão receber todos, vão ser todos abastecidos, dentro de uma semana, mais ou menos. A título de curiosidade, qual é a temperatura de armazenamento para as duas? As duas são temperaturas, temperatura nacional, né, que é o nosso sistema de rede de frio aqui do Brasil, é entre 2 e 8 graus, positivo. Mais alguma pergunta para o senhor Igor? Obrigado. Governador em exercício, José Jordan, vai fazer o fechamento. Boa tarde a todos. Falei hoje com o governador, falei com prefeitos, prefeito da capital. O momento é de atenção. Nós temos 715 profissionais afastados da saúde, médicos e servidores, e tem mais de 700 que estão aguardando que podem ser contaminados. E isso, o que acontece? Acontece que o governo tem os leitos de UTI ali na Zona Leste, no Sera, 23 leitos clínicos, mas não temos profissionais. Então, o cidadão vai ficar precisando de uma UTI, temos a UTI, não temos os profissionais. Nós precisamos agora, neste momento, fazer uma análise, toda a população do estado de Rondônia, que as aglomerações do final de ano, do ano novo, elas vão se chegar ao topo agora, dia 14, dia 15, né, doutor Fernando? Exatamente. Dia 14, dia 15. E nós já não temos hoje leitos de UTI e temos perda de profissionais todos os dias. Mais de 49 chamamentos o governo fez e não vem médico, não temos médicos para ser contratados. Pedimos a todos a conscientização da não aglomeração em todos os sentidos e que obedeçam os decretos, porque nós vamos ter daqui para frente 8, 10 dias difíceis. Então, a população se conscientizem, vamos evitar as aglomerações e obedecer a regra de higienização, lavar bem as mãos e máscara, conforme disse o doutor Fernando. Essas palavras do Jordan, vice-governador. Hoje estou sendo governador aqui, mas estou obedecendo a determinação do governador Coronel Marcos Rocha, que ele também sofreu e passou por dificuldades. Eu acredito que quem passou uma dificuldade com o Covid e quem sofreu, ele obedece à determinação dos profissionais, dos médicos, das pessoas que realmente têm a condição e sabe o que deve ser feito para nós termos menos sofrimento com o nosso povo. Governador, boa tarde. 3 municípios decretaram toque de recolher. Como o governo vê essa medida e se vai haver necessidade de ser aplicada aqui em Porto Velho também? Veja bem, se o município pequeno, não sei qual município... É Cerejeiro, Nova Maré e Vilhena. Pois é, o que acontece? Se ele passou um número, extrapolou, e ele viu que a coisa está crescente, o número de pessoas positivadas, por que não? Por que não? É melhor morrer ou melhor ficar 8, 10, 15 dias para passar uma fase? Porque as pessoas que vão precisar de leitos, nós vamos ter os leitos, mas não temos os profissionais para atender a população. Então agora é conscientização.
E se a tomada de decisão é por profissionais competentes, que entendem e que sabem o que deve ser feito para trazer menos dor para o nosso povo, menos perdas, eu acho que as tomadas de decisão têm que ser obedecidas. Essa é a minha posição. Governador, uma pergunta que eu faria para o governador Marcos Rocha, se ele estivesse aqui, no caso está o senhor vai se vacinar? O senhor recomenda que o cidadão do União se vacine também? Eu vou ser o primeiro, né? Eu não tenho 75 anos ainda, mas se tivesse 75 anos, não quero aqui passar na frente de ninguém, desculpa a brincadeira, mas eu não tenho dúvidas. Vacinaram 200 mil pessoas na Inglaterra e 4 pessoas tiveram problemas. Olha, puxa essa porcentagem. Então, a vacina de gripe, quando começou, a vacina da febre amarela, todo mundo teve problema quando começou. Até hoje tem problema. Mas está tendo esse jogo aí que a vacina é perigosa, mas não é nada disso. A Angevisa, o nosso pessoal, os profissionais, ninguém quer o mal da população, não. Nós queremos o bem. Mais alguma pergunta? Não? Todos satisfeitos? Em nome do Governo do Estado, agradecemos a presença de todos. Tenham uma continuação de uma boa tarde. Secretário, jornalista também não é de frente. Obrigado a todos. Todo mundo está no grupo de risco, né? Tem que se vacinar, né, secretário? Nós estamos Torcer para você fabricar mais vacina.